Você sabe para onde vai seu lixo? Mas assim, você sabe na real para onde vai o seu lixo? Você sabe se a sua cidade ainda tem lixão ou se ela tem aterro sanitário? Você sabe quantos % de cada tipo de material é reciclado de fato na sua cidade? Essas perguntas pairam por aí como se fossem assim entidades sobrevoando a gente. Porque na verdade, no Brasil, desde 2014 seria proibido para qualquer cidade e município no Brasil ainda ter lixão. Você sabe qual é a diferença entre um aterro sanitário e um lixão? Eu vou te explicar. Mas antes disso, se inscreve, dá um like e comenta as dúvidas que você tiver durante esse vídeo. Seus comentários ajudam a gente a responder aquilo que você ainda tem dúvida, tá? E compartilha com quem precisa ver. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma das leis mais completas quando a gente pensa no mundo, no que ela prevê em relação à gestão de resíduos. Resíduos sólidos são classificados como todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante da atividade humana em sociedade, ou seja, o nosso lixo. O nosso lixo é resíduo sólido, seja ele o lixo orgânico, seja ele o lixo seco ou reciclável. E a grande diferença entre o lixão e o aterro sanitário é que o lixão é aquele lugar que foi tomado de lixo sem ter nenhum tipo de controle e sem ter nenhum tipo de isolamento do solo. A grande diferença entre o lixão e o aterro sanitário é que o lixão, é o que a gente via por aí, todas as vezes, desde que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi implementada, são lugares ilegais de descarte de resíduos. E muitas das prefeituras ainda usam o descarte nesses lugares. Elas pagam pela coleta e o resíduo acaba sendo depositado em qualquer lugar. Esse qualquer lugar, muitas vezes, está localizado numa área de proteção ambiental, está localizado perto de rios, está localizado perto do mar. O Jardim Gramacho, que foi o maior lixão da América Latina, que foi fechado recentemente no Rio de Janeiro, é um lixão na beira da Baía de Guanabara. Então, diariamente, toneladas e toneladas de lixo eram descartadas ali e iam parar no mar, na Baía de Guanabara. E aí, todo tipo de lixo, metais pesados, lixo tóxico, lixo hospitalar, muitas vezes acabava em lixões. Qual é o grande problema dos lixões? Os lixões não têm controle nenhum. Então você tem uma série de doenças que se desenvolvem nos lixões. O chorume, que é o líquido que vaza, penetra no solo, contamina lençol freático. São locais que têm um aglomerado gigantesco de problemas de saúde. Lembrando que, segundo a Abrampa, 50% dos leitos do Brasil, dos hospitais, são ocupados por doenças provenientes de saneamento ou gestão de resíduos. E a cada R$1 gasto em saneamento, a gente poupa 4 da saúde. Muitas das doenças, 50% dos leitos ocupados por problemas provenientes de saneamento e gestão de resíduos é muita coisa. Então, quando a gente pensa em lixo, a gente está falando não só de preservação ambiental, como a gente está falando também da saúde, a gente está falando da nossa vida. Por isso, esse é um assunto muito importante. Aí você está pensando aí, e por que então as cidades, se em 2014 todas as prefeituras eram obrigadas a ter aterro sanitário, por que elas não migraram ainda para aterro sanitário? Voltando aqui, o que é um aterro sanitário? Um aterro sanitário é um lugar onde o lixo vai ser depositado, mas é um lugar onde existe todo um controle desse lixo. Ele precisa de licença ambiental para existir. Ele vai ter todo um isolamento entre o lixo e o solo. Ele tem medições periódicas. Até depois, 20 anos depois que ele fecha, ele continua tendo que ser medido. Tem que ser medida a quantidade de resíduo que coloca. Então, no final do dia, todo o resíduo é coberto para evitar contaminação do ar, para evitar bicho, para evitar mosca. Além desses lugares precisarem de uma licença ambiental para funcionar, existe todo um controle dos gases emitidos. Alguns dos aterros, inclusive, canalizam esses gases que são derivados, dessa decomposição do resíduo, da decomposição do lixo, canalizam isso para transformar em energia. Tem um controle da quantidade que pode ser colocada ali e os lixões, por isso, eles têm uma vida útil. Mas aí você pergunta, bom, por que então as prefeituras ainda não migraram dos lixões para os aterros? 3.331 municípios em 2016, segundo a Abrelp, ainda tinham lixões. Isso corresponde a 29,7 milhões de toneladas, ou mais ou menos 41% do total que foi gerado em 2016. Em 2017, só para vocês terem uma ideia, 78,3 milhões de toneladas de resíduos sólidos foram descartadas no Brasil. É muita coisa. E mais de 90% do total de resíduos gerados no Brasil são efetivamente coletados. Além desse número que a gente falou, a gente estima aí que 10% nem entre nessa conta, porque não estão sendo nem coletados. Então, esse lixo que vai para qualquer lugar. Por que, então, o aterro sanitário é tão difícil? Na verdade, porque quando a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi implementada, ela dizia que cada município teria que ter o seu aterro sanitário. Isso é economicamente inviável. Para vocês terem uma ideia, em alguns municípios de cidades pequenas, a gestão de resíduo com aterro sanitário
corresponde ao segundo maior valor no orçamento da cidade. O primeiro é pessoas e o segundo é orçamento de gestão de resíduo. Por conta disso, o maior custo no aterro não é a construção do aterro, o maior custo do aterro é a manutenção. Então, alguns municípios que fizeram as obras para terem um aterro não conseguem manter o aterro. Teve um congresso promovido pela Abrelp que trouxe especialistas dos Estados Unidos. A gente falou sobre isso, tem uma matéria muito completa no Menos um Lixo que eu vou deixar o link aqui, porque a ideia do Brasil é copiar o modelo dos Estados Unidos, onde os aterros são compartilhados por mais de um município. Quando o aterro é compartilhado por mais de um município, por vários municípios, eles dividem esse custo de manutenção. Claro, tem que estar próximo, tem que ter uma gestão inteligente desse resíduo. Mas essa foi a melhor forma nos Estados Unidos que eles conseguiram, porque eles também passaram por esse problema, também fizeram um monte de aterro sanitário, vários não conseguiram ser mantidos, e hoje 100% do resíduo dos Estados Unidos vai para aterro. O aterro também é uma ótima primeira porta para triagem e para que esse resíduo possa ser desviado para compostagem industrial, que é a compostagem de uma cidade, né, que possa ser desviado para reciclagem. Se você não tem uma coleta separada e um aterro, se você joga no lixão, aquilo não vai ser reciclado, aquilo não vai ser compostado. Então, é muito ruim. E aí, eu queria lembrar que o Brasil, nessas eleições, que esse governo que entrou, que é o maior inimigo do meio ambiente, na verdade, é o primeiro presidente que a gente tem declaradamente inimigo do meio ambiente, a situação andou um pouco para trás. Mas, por lei, se você denunciar o prefeito da sua cidade porque tem um lixão, esse crime ambiental é passível de 2 anos de reclusão e além do pagamento de uma multa. Porque ter um lixão é um crime ambiental. Você pode abrir aí um inquérito, levar isso para o Ministério Público da sua cidade, do seu município, investigar e autuar. Você também pode cobrar o seu prefeito, o seu vereador, o seu deputado. Eu venho falando aqui isso porque muitas vezes a gente elege e a gente esquece de cobrar o trabalho dessas pessoas. Eleger é só o primeiro passo. E um dos principais trabalhos de qualquer vereador e qualquer deputado é cobrar que essas leis estejam sendo implementadas. A Abrampa, que é a Associação Brasileira do Ministério Público Ambiental, ela recebe esses casos e endereça para processar esses prefeitos e fazer com que esse rolê seja mais rápido. E recentemente, se eu não me engano, em julho desse ano ou junho, teve uma reunião no Congresso Nacional com todos os prefeitos que quiseram empurrar um pouquinho mais esse prazo para a implementação dos aterros sanitários, porque as cidades estão quebradas, porque eles não têm dinheiro. Sim, o modelo tem que mudar. Sim, está sendo discutido, inclusive, a cobrança de uma tarifa de lixo proporcional a quanto cada um ganha, mas todas as cidades no mundo que conseguem hoje fazer uma gestão de resíduo bem feita cobram a tarifa do lixo. Em relação à gestão de resíduo, o Brasil está estagnado. Segundo o ISLO, que é o Índice de Sustentabilidade Urbana, o Brasil reciclava 3,6% de todo o resíduo em 2018 e hoje a gente só está em 3,9%. O Sul é o que mais apresenta bons índices nesse sentido, destinando 88,6% do lixo para aterros sanitários. Quando você vai para o Nordeste, você vê que 12,6% do lixo vai para aterro sanitário. Mais de 80% do resíduo do Nordeste vai para lixão. São as cidades mais pobres e as cidades mais longe dos grandes centros urbanos, as que mais sofrem com isso. Mas o Rio de Janeiro mesmo, até pouco tempo atrás, também usava o Jardim Gramacho, que é um lixão, e que ali continua acontecendo um pouco de transbordo, crimes ambientais, enfim, a situação não está resolvida. E fica muito claro que quanto mais aterros a gente tem, quanto mais a gente avança na gestão de resíduo, mais a gente avança na reciclagem, que não é solução sistêmica, mas que já ajuda um pouco. Porque, na verdade, a gente pensa o seguinte, o aterro ele tem um prazo, uma vida útil, né? Então, depois ele, quando chega no topo, você não pode mais fazer nada. O dono do aterro investiu uma grana naquilo, vai querer que a vida útil seja mais prolongada possível. Então, por conta disso, cidades que são atendidas por aterro sanitário têm uma taxa de reciclagem muito maior. O Sul, que tem essa gestão de resíduo e destina 88% do resíduo para aterro, tem 7% de taxa de reciclagem. O Nordeste, que destina mais ou menos 12% para aterro, tem 0,7% de taxa de reciclagem. Ou seja, é muita diferença quando a gente pensa sistemicamente. De 0,7 para 7 é muita diferença. A preservação ambiental está diretamente ligada à saúde, que está diretamente ligada aos nossos direitos, que está diretamente ligada a um consumo consciente, à redução. Tudo é sistêmico. Tudo que eu falei aqui já está sendo exigido por lei. A Política Nacional de Resíduos Sólidos já foi implementada. O prazo para as cidades era 2014 para elas terem aterro sanitário. Então, você, cidadão, exerça o seu papel de cidadão. Cumpra o seu papel de cidadão e exija que os prefeitos eleitos cumpram o seu papel de prefeito.
Eles ganham muito dinheiro, eles têm muito assessor e eles estão ali para trabalhar pra gente. Até quando as decisões políticas vão ser baseadas em interesses privados de poucos? Não dá mais para a gente ser tão passivo em relação ao que cada prefeito faz, porque no final das contas, os mais atingidos somos nós. A gestão de resíduo ela não é pontual de um lugar. Se você mora longe de um lugar que tem o aterro sanitário ou que tem o lixão, não significa que você não está sendo atingido por isso, porque a contaminação do lençol freático, por exemplo, ela anda. Ela tá lá, a contaminação, e a água chega até aqui, até a gente, até a nossa torneira. Então é muito importante que a gente comece a entender que preservação ambiental é chave para direitos humanos, para a saúde, para bem-estar e sim para o crescimento econômico. Não é o contrário. Apesar de criarem fake news disso, é assim, gente, eu vou falar mais uma vez. A preservação ambiental, ela é base para a riqueza de um país. A gente não pode destruir achando que a gente vai gerar mais riqueza, porque o que mantém a gente vivo, e o que mantém o nosso bem-estar, e o que mantém a nossa saúde, e o que mantém a nossa felicidade é meio ambiente preservado. E o meio ambiente é nosso. Então o teu lixo é um problema meu. Esse vídeo é para você se engajar, é para você saber que você pode fazer, você pode cobrar, você pode, inclusive, denunciar, porque denunciando, a maioria dos municípios tem algum promotor ambiental ligado a esse município, procurem esses promotores e abram as denúncias contra os prefeitos que ainda mantêm lixões. E vamos juntos evoluir para uma sociedade com menos lixo e mais bem-estar e mais saúde para todo mundo. Se você ainda tem dúvida, deixa sua pergunta aqui que a gente faz outro vídeo. Eu espero ter tirado um pouco essa dúvida da diferença entre lixão e aterro sanitário. Se ainda não ficou claro, escreve para mim, compartilha esse vídeo, dá um like e comenta tudo, porque assim nos comentários a gente consegue criar um diálogo. Beijo!